Uma operadora de plano de saúde deverá pagar uma indenização de R$20 mil por ter cancelado o plano de uma criança diagnosticada com autismo. Nessa decisão, a Justiça considerou que houve dano moral. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Ivan Lemos ao vivo agora, para que ele possa explicar a decisão, se só reforça, inclusive, os direitos de pessoas autistas, que é o que a gente quer saber. É isso mesmo, Ivan? Então é uma forma da Justiça dizer assim, respeite as pessoas que têm direitos, como no caso dos autistas. É isso? Boa tarde. Exatamente, Wilson. Boa tarde. Vale como exemplo para o Brasil inteiro, porque os planos precisam respeitar essas pessoas que têm autismo. Uma indenização de R$20 mil, mas que, se for levado em consideração o tratamento que essa criança pode ter perdido, não é nada. Eu vou conversar agora com o Dr. Juliano Pessoa, que é advogado especialista em saúde, para falar mais sobre esse assunto. Doutor, o que eu falei agora? R$20 mil de indenização para essa criança, mas tratamento ela não vai reaver, e também como ajudar, como acionar esses planos de saúde para que isso não aconteça. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. De fato, boa tarde, doutor Juliano. Um ponto, eu diria, crucial nesse tipo de relação, né? Os especialistas reiteradamente destacam para esses pacientes que assim, a interrupção do tratamento ou a não existência desse tratamento é extremamente nociva do ponto de vista de desenvolvimento dessas crianças. Então, ou seja, não se recupera esse período de interrupção. Então, esse tipo de prática, de fato, talvez numa condenação dentro desse patamar, nem alcance o efeito pedagógico, como nós chamamos juridicamente, para que a empresa não empreenda novamente com outros pacientes, de repente, esse tipo de prática. Mas é importante do ponto de vista de que a gente traga aqui uma luz para essas pessoas, no sentido de que vale a pena realmente você buscar ajuda, você recorrer ao judiciário muitas vezes, porque essas empresas podem sim ser condenadas por conta desse tipo de prática. É importante que a gente ressalte também aqui de que só existem duas possibilidades que a lei prevê para uma operadora rescindir unilateralmente um contrato com um beneficiário, que é por fraude, comprovadamente, ou ausência de pagamento. Mesmo com ausência de pagamento por mais de 60 dias, né, de forma ininterrupta ou não, a operadora tem o dever de, no 50º dia, notificar esse beneficiário para que oportunize a ele esses outros 10 dias para que ele regularize a sua situação. Então, ou seja, não pode ser cancelado de qualquer forma, como foi feito o caso. Então, o judiciário se debruçou sobre o caso concreto e viu que a conduta da empresa foi indevida, abusiva, e, além de determinar a restauração, vamos dizer assim, do serviço, ainda impôs essa penalidade à empresa. São casos em que o tratamento pelos planos de saúde é considerado mais caro do que o valor que a pessoa paga pelo plano, mas isso não pode contar, não pode levar em consideração para esse tipo de cancelamento. A empresa não pode cancelar de maneira nenhuma se for sem ser desses dois quesitos. Exatamente, porque assim, o ônus da atividade da operadora cabe a ela, não cabe ao consumidor. Ela não pode transferir esse ônus para o consumidor que está lá na ponta. O consumidor, se ele está honrando a sua parte na relação contratual, que é pagando mensalmente ali o valor que é cobrado pela operadora, ele tem que ter o serviço do lado de cá, né? A ANS já determinou inúmeras vezes, está lá em resolução expressa, de que não há qualquer limitação dessas terapias, nem de número, nem de tipo de profissional. Quem sabe disso é o médico que está assistindo essa criança. É ele que prescreveu de acordo com a sua necessidade de forma individualizada. Então não é o consumidor que tem que fazer essa análise ou essa aferição, e muito menos arcar com o custo disso. Se ele paga o plano de saúde, ele deve ser atendido lá na ponta, como recomenda a regulamentação da ANS e a legislação brasileira. É isso que foi visto nesse caso. A conduta da empresa de fazer a rescisão do contrato foi abusiva, foi indevida, mandou se restabelecer e mandou prestar o serviço, além da penalidade de indenização por dano moral que foi imposta a ela. A gente até conversou aqui na semana passada, no Fique Alerta, sobre um caso específico aqui em Maceió, de uma criança com autismo que precisava de umas horas a mais de terapia, e o plano estava oferecendo só 25% dessas horas de terapia. Isso não pode acontecer. O plano é obrigado a atender a recomendação médica. É uma conduta totalmente indevida, se assim algum beneficiário se deparar com esse tipo de prática, desse tipo de obstáculo totalmente abusivo. É importante que ele reporte esse caso imediatamente para a própria ANS. Abra uma reclamação em face da operadora, busque ajuda na agência reguladora, que ela fará contato com a respectiva operadora pedindo esclarecimentos. A operadora terá 10 dias para manifestar os seus esclarecimentos em relação àquele caso. Além disso, o consumidor pode naturalmente buscar ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou, se for o caso, já buscar um profissional da área jurídica
jurídico para poder orientá-lo ou tomar as medidas cabíveis. Porque, como nós falamos, interromper o tratamento ou oferecer esse tratamento, 25% do que foi prescrito pelo profissional médico não estará atendendo a necessidade de saúde dessa criança. É isso que tem que estar claro. Então, é importante buscar ajuda, sim, porque a operadora não pode, em hipótese alguma, ditar qual é o tratamento que o paciente deve receber, e sim um médico assistente é que sabe qual é o tratamento que o paciente necessita. Então, vamos deixar claro aqui quais os caminhos que o parente do paciente ou o próprio paciente pode percorrer para evitar que isso aconteça. Mais uma vez reforçando, ANS direto, entrando e abrindo a reclamação. Se não tiver habilidade pela internet, 0800 da ANS é fácil de conseguir pela internet o número, liga para o 0800, será atendido. Órgão de proteção e defesa do consumidor ou um profissional da área jurídica para poder, de fato, orientar de forma mais ampla e tomar alguma medida mais drástica, se for o caso, buscando o Poder Judiciário, como foi nesse caso concreto que nós comentamos aqui. Mas é importante que o paciente busque ajuda imediatamente, porque, infelizmente, as operadoras buscam esse tipo de artifício para poder obstaculizar o tratamento que foi prescrito ao paciente, e ela está totalmente amparada pelo seu corpo jurídico, por toda a formalidade que ela tem. E o paciente sozinho não tem como ficar nessa disputa, né? Sem informação, sem qualquer acesso à documentação. Então é importante que busque ajuda de fato. Ok, doutor Juliano, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Fica a orientação, então, os planos eles não podem interromper, cancelar esse plano de saúde de qualquer maneira, sem que haja um motivo desses dois quesitos para isso, e também eles não podem recusar atendimento. Se o médico determinou de que o atendimento tem que ser tantas horas, o plano de saúde é obrigado a acatar aquela orientação do médico. Wilson. Perfeito, muito bem, Ivan. Mais uma vez, brilhantemente, o doutor Juliano Pessoa trazendo essas informações importantes como prestação de serviço. Porque às vezes, não são todas, mas algumas operadoras jogam para ver se cola. Ah, só pode fazer isso. Quem tiver conhecimento vai brigar pelos seus direitos. Quem não, fica naquela história e ela vai levando com a barriga como pode. Por isso, como disse o doutor Juliano, é bom procurar. Outra coisa, o telefone da ANS está aqui na telinha para vocês aqui, ó. 0800 701 é isso aqui de longe aqui, 9656. Tira uma foto aí, guarda esse telefone aí, que caso você precisar, vai para a ANS, depois da ANS vai para os PROCON, depois dos PROCON, se a coisa ficar mais difícil, vai para a Defensoria, se não puder conseguir um advogado, senão vai para um advogado também da família, ou alguém que você conheça, contrate e vai para a briga. Muito bem. Obrigado, Ivan. Obrigado, doutor Juliano Pessoa, pelas suas informações importantes aqui. Prestação de serviço pura para que você conheça os seus direitos, que é muito importante, tá?